Estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast Avante Mobilização, um giro sobre cidadania na primeira infância. No episódio anterior, começamos a contar um pouco da história da segunda edição do projeto Primeira Infância Cidadã, carinhosamente conhecido como PIC. O projeto é realizado pela Avante Educação e Mobilização Social em parceria com a Petrobras. As histórias que escutamos aqui contam a jornada de 3 anos ao lado de 15 municípios brasileiros para a elaboração dos seus planos municipais pela primeira infância, os PMPIs. Algumas das pessoas que se envolveram nessa frente vieram aqui gentilmente compartilhar seus principais aprendizados e desafios e falar sobre vivências que marcaram suas trajetórias profissionais. Nesse episódio, a gente ouve um pouco mais de Clarice e vamos conhecer Tião e Ayla. Olá! Olá, eu sou Clarice, servidora pública da Prefeitura de Vitória, aqui do Espírito Santo. Atualmente estou na Secretaria de Assistência Social como assessora adjunta e fui um dos pontos focais do município junto à Avante no processo de elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância. Pessoal, boa tarde. Eu sou Sebastião Marcial Sobrinho. Como ser humano, eu sou um bisavô, né? Sou pai de 7 filhos. Desses 7 filhos, 3 são biológicos e 4 são adotivos. 7 netos e 2 bisnetos. Então, essa é um pouquinho da minha história de vida. Sou um militante da política de assistência social há mais de 20 anos e um militante, vamos dizer assim, dos movimentos sociais há mais de 40 anos. Né? Então, eu tenho a minha vida ligada às questões sociais de há muito tempo. Aqui na Prefeitura de Mauá, eu hoje atuo como coordenador da gestão do SUAS, do município, né? E faço parte, então, a partir da adesão da Prefeitura à questão do PIC, sou um dos membros da comissão municipal que veio desenvolvendo esse processo para a construção do primeiro plano municipal pela primeira infância aqui de Mauá. Olá, meu nome é Ayla, né? Eu sou representante da sociedade civil e também atualmente estou na presidência do CMDCA aqui do município de Linhares. Clarice Imperial, quero retomar contigo, continuar a conversa que iniciamos no episódio anterior, quando você contou pra gente sobre o desenrolar dessa metodologia proposta pela Avante para a elaboração dos PMPIs. Uma estratégia fundamental dessa metodologia são as trilhas formativas, que nos proporcionaram tanto a assimilação de conteúdos necessários para elaborar o plano, quanto o engajamento de diversos atores nesse processo. Os temas escolhidos nos ajudaram a percorrer o caminho de elaboração do plano de forma mais precisa, pois partimos dos direitos da criança e do sistema de garantia de direitos, passamos pela elaboração do plano, a divulgação e envolvimento da sociedade, a formação dos conselheiros dos direitos da criança e do adolescente e, por fim, a formação das organizações da sociedade civil. Foi prevista também a formação de uma comissão intersetorial para elaborar o plano. Quem faz parte dela? Outra etapa fundamental foi a formação da Comissão Municipal de Elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância, composta por representantes das secretarias municipais de Assistência Social, Saúde, Educação e Cultura, por representantes da sociedade civil nos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho de Assistência Social, além de conselheiros tutelares e de agentes públicos que participaram das trilhas formativas. A Comissão de Vitória ela não foi muito grande. Nós pensamos nessa estratégia para facilitar a participação nas reuniões e a mobilização dos representantes. Bem, inicialmente as reuniões da comissão aconteceram com a totalidade de seus membros e após a gente definir quais seriam as ações e eixos prioritários do nosso plano, a partir dos planos nacional e estadual, nos organizamos em grupos de trabalho para dar mais agilidade na elaboração do documento.
e intercalávamos as reuniões com encontros coletivos de alinhamento, que proporcionaram a integração e o fortalecimento das ações que vinham sendo planejadas de forma setorial. Além dos grupos por eixo temático do plano, também estruturamos um grupo de trabalho para a elaboração do plano de comunicação e advocacy, com o objetivo de sensibilizar o maior número de pessoas para a importância da primeira infância e divulgar as ações de construção do plano. Vocês conseguiram ampliar a participação? Quais as estratégias foram usadas? Uma das estratégias para ampliar essa participação na elaboração do plano foi a realização de 4 audiências públicas em diferentes regiões da cidade, nos períodos de manhã, tarde e noite, para envolver o maior número de pessoas. Nessas audiências, a gente apresentou as ações que a gente priorizou no plano e buscamos sugestões que posteriormente foram incluídas no nosso documento. Essa foi uma especificidade de Vitória, a realização de escutas mais descentralizadas, e não um grande evento que acreditávamos poderia inibir a participação mais efetiva dos munícipes. Muito legal, Clarice. Temos muito a aprender com essa experiência de vocês. Estamos super curiosos também para ouvir Ayla, que fala como CMDCA e sociedade civil em Linhares, no Espírito Santo. Um dos pontos que eu acho também importante a gente ressaltar aqui do município de Linhares é a participação efetiva e em massa das organizações da sociedade civil, né? Eu, enquanto presidente do CMDCA, observo dentro do próprio conselho, né, essa participação. As organizações, elas são articuladas, elas fomentam, elas promovem tudo que for voltado para esse sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. E isso fez total diferença durante essa elaboração do plano, e tenho certeza que também fará total diferença durante a implementação desta política aqui dentro do nosso município. O que você considera que mais colaborou para a adesão do grupo em Linhares? Participar dessa elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância foi um desafio muito grande, mas também foi um aprendizado muito grande, né? Participar das trilhas ofertadas pela Avante, pelo PIC, ao longo dessa construção, foi muito importante, né, para nós chegarmos até esse ponto que é a elaboração do plano. Entender as diversas infâncias, saber como comunicar, né, para a sociedade. A trilha da comunicação e advocacy, né, foi muito importante. A trilha que reforça, né, sobre os direitos da criança e do adolescente, né, e principalmente a importância dos investimentos na primeira infância, né, entender os resultados a longo prazo que esses investimentos trazem, né? Então, ao longo dessa construção, nós tivemos muitos desafios, né? Os desafios de articular as agendas de todos os participantes, desafio de mobilizar as pessoas, desafio de mobilizar também os atores que já fazem parte, já atuam na rede do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, fortalecer essa priorização mesmo da primeira infância, né? Levar essa informação para as pessoas entenderem o porquê de priorizar a primeira infância, né? Então, eu acho que esse foi um dos desafios mais impactantes ao longo dessa construção, mas também tivemos muitos aprendizados, né? Ouvir a história de vários atores da rede, ouvir o ponto de vista desses atores, das execuções das políticas públicas dentro do município, foi muito enriquecedor, tanto para a construção e elaboração do plano, quanto para essa visão mesmo profissional, para essa visão de crescimento, muitas vezes até do pessoal, e principalmente para fortalecer esse vínculo, né, criado entre as diversas políticas públicas que atendem no município hoje. Então, a metodologia que a Avante utilizou, na minha visão, foi muito bacana e muito enriquecedora, né? Porque fez a gente abrir esses caminhos, fez a gente estar em contato com muitos atores e fazer com que essa engrenagem que é o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente de fato tivesse entrelaçada, né?
Então, como a gente pontuou, nós tivemos alguns desafios, né, que não é fácil a gente fazer uma implantação de uma nova política, construir, né, não é fácil, é sempre muito difícil e desafiador, mas essa mobilização, né, que a Avante fez de trazer isso para o campo do real, para o campo do concreto, para o campo da discussão, para o campo das pessoas estarem interagindo, pontuando e discutindo, né, sobre o assunto de uma forma mais profunda, foi muito enriquecedor e muito pertinente. Oi, Tião. Lá em Mauá, eu soube que foi bem especial cada etapa de construção. Para nós, tem sido um aprendizado bastante interessante. Primeiro que isso veio para a gente como uma novidade muito grande para os técnicos que nós conseguimos envolver nesse processo. Também para conselheiros e entidades. Pela primeira vez o município parou os seus técnicos e envolvidas para pensar na importância da primeira infância nas políticas públicas. Então, isso foi um impacto extremamente positivo. Perceber o quanto é importante o desenvolvimento infantil na vida do ser humano, acho que foi um dos grandes aprendizados desse processo. Porque nem sempre a gente percebe. Rever conceitos, rever a nossa história, acho que também foi um outro grande aprendizado, no sentido de entender a caminhada que nós construímos no Brasil para colocar a criança como sujeito histórico, como sujeito humano na vida e nas políticas sociais, na questão dos direitos. Então, também isso foi muito importante. Nesse conjunto de pessoas que se envolveram, algumas foram protagonistas, aliás, dessa história da construção do ECA, da construção de políticas, e foi importante rever e trocar isso com os mais novos. Queria só pontuar também que é claro que nós tivemos um conjunto de dificuldades e desafios. Eu pontuaria que, primeiro que assim, quando nós entramos no processo, já havia passado uma fase que era essa questão do envolvimento da sociedade civil, e nós começamos um pouquinho diferenciado, né, dos outros municípios. Mas o desafio foi fazer esse envolvimento das entidades, o envolvimento dos conselhos, e acho que isso, além de ser um desafio, também vai ser um ganho para a gente, porque no final, enfrentando esses desafios, a gente conseguiu trazer as entidades também para uma oficina última, que foi bastante interessante. Estamos renovando os nossos conselhos, isso também é um ganho bastante forte, mas a participação da sociedade civil é um grande desafio, e é claro que isso foi um problema, mas a gente também, dentro desse problema, enfrentando, a gente também está dando passos significativos. E como vocês estão agora? Nós estamos numa fase de aguardar a aprovação do plano na Câmara Municipal, e a nossa expectativa é de que isso é um marco histórico para a cidade. É o primeiro plano municipal pela primeira infância, e com certeza é o início de uma caminhada que quem ganha é a cidade. Tudo que for feito com e para a primeira infância no município, toda a cidade ganha com isso. Tá? Eu gostaria de aqui registrar também o empenho da Avante e sua equipe nesse processo. Foi muito importante para a gente, tem sido muito importante, e nós estamos contentes e satisfeitos nesse momento aqui, nessa expectativa de aprovação do plano. Eu sei que isso está acontecendo em várias outras cidades, e Mauá se alegra de estar nesse processo. A gente entrou lá no finalzinho, mas com muita esperança e expectativa de que esse fruto vai perdurar. Foram 3 anos de conquistas. Percorremos uma importante parte do caminho pelos direitos das crianças na primeira infância. Agora é confiar que esse processo não termina com o PNPI. É preciso cuidar para que as ações previstas no documento tenham o devido suporte orçamentário e sejam implementadas. Pelo que ouvimos,
Contamos com muitas pessoas nos municípios comprometidas com a primeira infância brasileira, que venham muito mais. Afinal, um mundo bom para as crianças é maravilhoso para todos nós. Chegamos ao fim de mais um episódio. Caso você queira contribuir com o nosso podcast e a construção desse e de outros diálogos, envie sua mensagem para o e-mail avante.comunicacão@avante.org.br. Até a próxima!